Bom dia com alegria, com sol, com luz. Tá friozinho, mas tá gostoso. Um dia bom para fazer yoga e para dar prioridade a você. Se faça de prioridade. Cuide de você, porque se você não cuidar de você, você vai cuidar de quem? A gente só consegue amar o próximo quando a gente se ama. Porque quando a gente se ama, a gente sabe que a gente é um com Deus. Jesus falou que ame o próximo como a ti mesmo. Então, não pense que você ama outro se você não se amar. Então, vamos para a lição 115. Para a revisão pela manhã e à noite, 1 a 99. A salvação é a minha única função aqui. A minha única função aqui é perdoar o mundo por todos os erros que tenho feito, pois assim sou liberado de todos eles com todo o mundo. 2:100. A minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. Eu sou essencial ao plano de Deus para a salvação do mundo, pois Ele me deu o seu plano para que eu possa salvar o mundo. Então, para a hora, a salvação é a minha única função aqui. E para cada meia hora, a minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. E que a gente lembre disso. Você é importante. Sem você, Deus é incompleto. Se a gente souber disso, se a gente lembrar disso, a gente vai saber que a gente é essencial no plano de Deus para a salvação. Então vamos lá, capítulo 12, o currículo do Espírito Santo. Bom dia! A parte 3, o investimento na realidade. Uma vez eu te pedi que vendesses tudo o que tinhas, que o desses aos pobres e me seguisses. O que eu queria dizer era isso. Se não tens nenhum investimento em coisa alguma desse mundo, podes ensinar aos pobres onde está o tesouro que lhes pertence. Os pobres são simplesmente aqueles que investiram de forma errada e eles são de fato pobres. Posto que estão em necessidade, te é dado ajudá-los, já que estás entre eles. Considera com que perfeição a tua lição seria aprendida se não estivesses disposto a compartilhar essa pobreza? Pois pobreza é falta, e existe apenas uma falta, uma vez que existe apenas uma necessidade. Suponhas que um irmão insista para que faças algo que achas que não queres fazer. A própria insistência do teu irmão deveria dizer-te que ele acredita que a salvação está nisso. Se insistes em recusar e vivencias uma reação rápida de oposição, estás acreditando que a tua salvação está em não fazer isso. Nesse caso, estás cometendo o mesmo equívoco que ele e estás fazendo com que o seu erro seja real para os dois. Insistência significa investimento, e aquilo em que investes está sempre relacionado com a tua noção de salvação. A questão sempre se divide em duas. Em primeiro lugar, o que tem que ser salvo? E em segundo lugar, como pode ser salvo? Sempre que ficas com raiva de um irmão, por qualquer motivo que seja, estás acreditando que o ego tem que ser salvo, e salvo pelo ataque. Se ele ataca, estás concordando com essa crença, e se tu atacas, está reforçando-a. Lembra-te que aqueles que atacam são pobres. A pobreza dos teus irmãos pede dádivas, não mais empobrecimento. Tu, que poderias ajudá-los, com certeza estás agindo de maneira destrutiva, se aceitas a sua pobreza como tua. Se não tivesses investido como eles, nunca te ocorreria não ver a necessidade dos teus irmãos. Reconhece o que não importa, e se os teus irmãos te pedem algo ultrajante, faze precisamente porque não importa. Recusa, e a tua oposição estabelece que isso importa para ti. Contudo, foi apenas tu que fizesse com que o pedido fosse ultrajante, e todo pedido de um irmão é para ti. Por que insistiria em negar-lhe? Pois fazê-lo é negar a ti mesmo, empobrecer a ambos. Ele está pedindo salvação, assim como tu. A pobreza é do ego e nunca de Deus. Nenhum pedido ultrajante pode ser feito a alguém que reconhece o que tem valor e o que não quer aceitar nenhuma outra coisa. A salvação é para a mente e é obtida através da paz. Essa é a única coisa que pode ser salva e esse é o único caminho para salvá-la.
Qualquer resposta que não seja o amor nasce de uma confusão a respeito do que é e do como da salvação. E essa é a única resposta. Nunca percas isso de vista e nunca te permitas acreditar, mesmo por um instante, que existe outra resposta, pois com certeza irás colocar-te entre os pobres, que não compreendem que vivem na abundância e que a salvação já veio. Lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está falando da mente. No nível da mente, não da forma. Identificar-se com o ego é atacar a si mesmo e tornar-se pobre. É por isso que cada um se identifica com o ego e se sente destituído. O que ele vivencia, então, é depressão ou raiva, porque o que fez foi trocar o amor ao seu ser pelo ódio a si mesmo, fazendo com que tenha medo de si próprio. Ele não se dá conta disso. Mesmo se está completamente ciente da ansiedade, não percebe a fonte do problema como sua própria identificação com o ego. E sempre tenta lidar com isso fazendo algum tipo de arranjo insano com o mundo. Ele sempre percebe esse mundo como algo exterior a ele, pois isso é crucial ao seu ajustamento. Ele não reconhece que faz esse mundo, pois fora dele não existe qualquer mundo. Se apenas os pensamentos amorosos do Filho de Deus são a realidade do mundo, o mundo real tem que estar em sua mente. Seus pensamentos insanos também têm que estar em sua mente, mas ele não é capaz de tolerar um conflito interno dessa magnitude. Uma mente dividida está em perigo, e o reconhecimento de que ela abrange pensamentos completamente opostos dentro de si é intolerável. Por conseguinte, a mente projeta a divisão e não a realidade. Tudo o que percebes como mundo exterior é meramente a tua tentativa de manter a tua identificação com o ego, pois todos acreditam que identificação é salvação. No entanto, considera o que tem acontecido, pois pensamentos de fato têm consequências para aqueles que os pensam. Tu entraste em conflito com o mundo conforme o percebes, porque pensas que ele te é antagônico. Isso é uma consequência necessária do que tens feito. Tens projetado para fora o que é antagônico ao que está dentro, e portanto terias que perceber as coisas desse modo. É por isso que tens que reconhecer que o teu ódio está em tua mente e não fora dela, antes de poderes livrar-te dele. E é por isso que tens que livrar-te do teu ódio antes de poderes perceber o mundo tal como ele realmente é. Ou seja, tudo está na nossa mente, o amor e o ódio. Mas é o que você escolhe, o amor ou o ódio? Lembrando que sempre o ódio está ligado ao medo. O que não é amor é medo. Então o que a gente está escolhendo? O ego, ou o Espírito Santo, ou Deus, ou Krishna, ou como você acha. Chama. Eu já disse que Deus tanto amou o mundo que o deu a seu Filho único. Deus, de fato, ama o mundo real, e aqueles que percebem essa realidade não podem ver o mundo da morte, pois a morte não pertence ao mundo real, no qual todas as coisas refletem o eterno. Deus te deu o mundo real em troca daquele que fizeste a partir da tua mente dividida, e que é o símbolo da morte, pois se realmente pudesse separar-te da mente de Deus, tu morrerias. Ou seja, a gente continua vivo na mente de Deus. Nós sempre estivemos lá. A gente só morre se a gente se separar de Deus de verdade, se a gente saísse da mente dele. Mas isso também não vai acontecer. Nós sempre estivemos lá. O mundo que percebes é um mundo de separação. Talvez esteja disposto a aceitar até mesmo a morte para negar o teu pai. Entretanto, ele não quis que fosse assim, por isso não é assim. Ainda não podes ter uma vontade contrária à sua. E é por isso que não tens controle sobre o mundo que fizeste. Não é um mundo de vontade porque é governado pelo desejo de ser diferente de Deus. E esse desejo não é vontade. O mundo que fizeste é, portanto, totalmente caótico, governado por leis arbitrárias, sem sentido e sem qualquer significado, pois é feito de coisas que não queres, projetadas a partir da tua mente porque tens medo dela. Entretanto, esse mundo está apenas na mente daquele que o fez, junto com a sua salvação real. Não acredites que ele esteja fora de ti, pois só reconhecendo onde ele está, terás controle sobre ele. Pois tu, na realidade, tens controle sobre a tua mente, já que a mente é o mecanismo da decisão. Se reconheceres que todo ataque que percebes está em tua própria mente e em nenhum outro lugar, terás, afinal, localizado a fonte do ataque e ali onde começa tem que terminar.
pois nesse mesmo lugar está também a salvação, e lá o altar de Deus, onde Cristo habita. Tu profanaste o altar, mas não o mundo. No entanto, Cristo colocou a expiação sobre o altar para ti. Traze a esse altar as tuas percepções do mundo, pois é o altar a verdade. Lá terás a tua visão mudada, e lá aprenderás a ver verdadeiramente. Desse lugar onde Deus e seu Filho habitam em paz e onde tu és bem-vindo, olharás para fora em paz e contemplarás o mundo verdadeiramente. Contudo, para achares o lugar, tens que abandonar o teu investimento no mundo conforme o projetas, permitindo ao Espírito Santo estender o mundo real para ti a partir do altar de Deus. Ou seja, a partir da tua mente, você decide entre o céu e o inferno, entre Deus ou o ego. E a gente pode decidir agora. A gente pode fazer essa escolha juntos e voltar para casa. Porque todos somos importantes, todos somos necessários na salvação do mundo. E vamos falar aqui, no esclarecimento de termos, hoje, Jesus, o Cristo. Não há necessidade de ajuda para entrares no céu, pois nunca o deixaste. Mas há necessidade de ajuda além de ti mesmo, pois estás cercado de falsas crenças sobre a tua identidade, que apenas Deus estabeleceu na realidade. Ajudantes te são enviados de várias formas, embora sobre o altar todos sejam um. Além de cada um, há um pensamento de Deus e isso nunca vai mudar. Mas eles têm nomes que diferem temporariamente, pois o tempo necessita de símbolos sendo real em si mesmo. Seus nomes são legião. Mas nós não iremos além dos nomes que o próprio curso emprega. Deus não ajuda, porque ele não conhece nenhuma necessidade. Mas ele cria todos os ajudantes do seu filho, enquanto esse acredita que suas fantasias são verdadeiras. Agradece a Deus por eles, pois eles te conduzirão ao lar. O nome de Jesus... Olha só, agradece a Deus por eles, tá? Por todos os ajudantes que ele manda, pois eles te conduzirão ao lar. O nome de Jesus é o nome de alguém que foi um homem, mas viu a face de Cristo em todos os seus irmãos e se lembrou de Deus. Assim ele veio se identificar com Cristo, já não mais um homem, mas um com Deus. O homem era uma ilusão, pois parecia um ser separado, caminhando por si mesmo, dentro de um corpo que aparentava manter o seu ser separado do ser, como fazem todas as ilusões. Entretanto, quem pode salvar a não ser que veja as ilusões e as identifique exatamente como são? Jesus continua sendo um salvador porque viu o falso sem aceitá-lo como verdadeiro. E Cristo precisava da sua forma para que pudesse aparecer aos homens e salvá-los das suas próprias ilusões. Em sua completa identificação com Cristo, o Filho perfeito de Deus, sua única criação e sua felicidade para sempre como Ele e um com Ele, Jesus veio a ser o que todos vós têm que ser. Ele mostrou o caminho para que o sigas. Ele te conduz de volta a Deus porque viu a estrada diante de si e a seguiu. Ele fez uma distinção clara, ainda obscura para ti, entre o falso e o verdadeiro. Ele te ofereceu uma demonstração final de que é impossível matar o Filho de Deus. Também a sua vida não pode ser mudada de alguma forma pelo pecado e pelo mal, a malícia, o medo ou a morte. E por conseguinte, todos os teus pecados foram perdoados, porque não tinha nenhum efeito. Assim, não passavam de sonhos. Ressuscita com ele que te mostrou isso, porque lhe deves isso, e ele que compartilhou os teus sonhos para que pudessem ser desfeitos, e ainda os compartilha para estar em unidade contigo. Ele é o Cristo? Oh, sim, junto contigo. Sua breve vida na terra não bastou para ensinar a poderosa lição que aprendeu por todos vós. Ele permanecerá contigo para conduzir-te do inferno que fizeste a Deus. E quando unires a tua vontade à sua, o teu modo de ver será a sua visão, pois os olhos de Cristo são compartilhados. Caminhar com ele é tão natural quanto caminhar ao lado de um irmão, que conheces desde que nasceste, pois isto é de fato o que ele é. Alguns ídolos amargos foram feitos dele, que apenas queria ser um irmão para o mundo. Perdoa-o pelas tuas ilusões e veja que irmão querido ele pode ser para ti, pois ele dará descanso à tua mente, afinal, e carregará contigo até Deus.
Ele é o único ajudante de Deus? De fato, não. Pois Cristo toma muitas formas com nomes diferentes até que a sua unicidade possa ser reconhecida. Mas Jesus é para ti o portador da única mensagem de Cristo sobre o amor de Deus. Não precisas de outra. É possível ler as suas palavras e beneficiar-se com elas sem aceitá-lo em tua vida. Mas ele te ajudará. Ele te ajudaria ainda um pouco mais se compartilhasses as tuas dores e as tuas alegrias com ele e deixasses ambas para achar a paz de Deus. Porém, ainda é a sua lição, o que ele gostaria que aprendesses acima de tudo, e é o seguinte: não há morte, porque o Filho de Deus é como o Pai. Nada que possas fazer pode mudar o amor eterno. Esquece os teus sonhos de pecado e culpa e vem comigo para compartilhar a ressurreição do Filho de Deus. E traze contigo todos aqueles que ele te enviou, para que cuide deles, assim como eu cuido de ti. E que essa seja a mensagem do dia. Eu vou colocar ela ali escrita, porque simplesmente deveria ser o nosso mantra hoje, e muitas vezes até a gente conseguir entender que não há morte, porque o Filho de Deus é como o Pai. Nada que possas fazer pode mudar o amor eterno. Esquece os teus sonhos de pecado e culpa e vem comigo para compartilhar a ressurreição do Filho de Deus. E traze contigo todos aqueles que te enviou para que cuides deles assim como eu cuido de ti. E essa foi a mensagem de Jesus para a gente hoje. O Cristo, aquele que alcançou o Cristo. E a gente também pode lembrar disso e lembrar que somos um. Vão na paz de Deus com muito amor.